Estão me ouvindo bem? Espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupetar, já come feijão. E posso até ver os meus traços, os primeiros passos, tropeço, seguro e me deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, a criança não deixa sair. Galinha, galinha. Reflexo no espelho, leva a emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. Cria, criatura e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão e guia. Oi, Anne. Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Tá nervosa? Eu tô. Eu tô, muito. Ai, credo, peraí, tá muito alto aqui. Deixa eu baixar. Apertar. Parece que tá escuro? Pra mim não, tá Não? escuro. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui os comentários pra eu ver. Você tá mais clara do que eu olhando aqui, mas eu não entendo disso, então. Ah, eu acho que tá bom, né, meninas? Tá bom? Eu Tá? tô Se enxergando quiser. bem. Não, então tá bom. Eu fico, acho que um pouco mais escuro. Mais Beleza. tranquilo. E aí, Carol, E tudo aí, bem? Anne, tudo bem? Oi pra todo Bem-vinda. mundo. Eu tô vendo um monte de gente conhecida. Ai, tão gostoso. Gente de Londrina, gente de Ourinhos. Tanta gente de longe. Tô adorando aqui, tô ficando nervosa. É Esse muito bando de bom. gente entrando. É, muito bom. Anne, antes de te chamar, acho que você estava vendo, né? Eu falei Tá. sobre o tema, sobre o conceito, né, da palavra. E Uhum. agradeço muito você aceitar e vir falar com a gente. Eu acho que não apenas só como psicóloga, o que é muita coisa, mas como mãe, né? Eu acho que essa sua vivência com dois filhos, você teve já deve ter passado por esse sentimento diversas vezes. E tratado muitas vezes esse sentimento em consultório. Sim. Então, eu trouxe a definição da palavra e eu já fez muito sentido para mim muita coisa, né? Aquela questão da autopunição, de nossa, eu sou culpada de tudo, né? E eu queria conversar com você assim sobre esse conceito, né? A palavra culpa e o que você tem a dizer sobre isso, assim, sobre essa definição inicial que eu disse. Então, Carol, primeiro eu queria agradecer também todo mundo, especialmente todas as meninas, né, do coletivo de mulheres, assim, é muito bacana ver crescendo, enfim, a Camila que me convidou, mas todas as meninas, né, do coletivo, como é bacana ver o pessoal se juntando aqui em Marília para militar, para brigar mesmo por um espaço, né, pelo feminino. Então, fico muito feliz, especialmente trabalhando com infância, especialmente, né, criando os meus filhos aqui. Então, para mim é muito bacana ver isso nascendo, assim, né, e crescendo desse jeito. Eu fico muito feliz, agradeço todo mundo. E agradeço quem está participando também. Vamos começar, acho que a gente tem 1 hora, né? Então, é um tema longo, é um tema gigante, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que talvez, até a gente conversando antes, né, Carol, pensando em muitos temas sobre infância, e acho que esse é o recorde, assim, né? Como que eu faço? É muita culpa, é muita culpa. E, então, esse foi o tema que pegou mesmo quando a gente estava conversando, e acho que é por aí que a gente precisa começar. E pensamos muito em ser propositiva essa noite, né? Para a gente não ficar. Porque é muito comum, acho que assim, a gente tem muita live hoje em dia, muita coisa, né? Muita coisa, graças a Deus, muito material na internet, graças a Deus, e também por isso, muita culpa, né? Porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente fica retém também um pouco disso, né? Como se fosse um modelo perfeito e sempre inalcançável. Então a gente tem já um problema a partir disso, mas eu também fico feliz da gente ter muita informação. E o meu maior medo nessa noite era que a gente recaísse numa informação que fosse para a gente culpabilizar um pouco mais essa mãe, né? Ou que a gente usasse esse espaço para, enfim,
é muita culpa, é muito peso, e a gente usar isso para... bom, se a gente está fazendo tudo isso, cadê os maridos, então, que estão ausentes, e a gente ficar aqui, né? Perder a noite dizendo o que eles não estão fazendo para recair na gente. Então, eu quero sempre me balizar por aqui, queria muito né, que as mulheres aí que estão acompanhando já ficassem com isso. Assim. Eu acho que a primeira coisa para a gente é pensar como ser positivo com isso. Nesse sentido, assim, a primeira questão que eu penso exatamente, né, sobre a culpa, que você colocou um pouco na definição de culpa, e falando para um coletivo de mulheres, claro que eu estou vendo homens entrando assim, mas eu acho que vai ser a grande maioria, né? Eu não sei, parece que alguém colocou que imagina no seu texto, senti culpa, eu vi ali na mensagem. A Camila, imagina que uma gente culpa. Né? Então, assim, a primeira frase que a gente fala, você sabe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso parece que a gente fica um pouco refém, e parece que isso é uma coisa que a gente não tem como fugir. Mas pensando um pouquinho no feminino, antes da culpa, né? Nasce uma mãe, eu acredito, na verdade, que a gente tem... Peraí, tem alguém me ligando aqui? Liga agora. Eu acredito que a gente tem muito mais a questão do feminino intrincado com essa culpa antes da gente pensar em ser mãe, né? Então, se a gente for pensar, na verdade, quantas de nós não nos sentíamos culpadas muito antes de ser mãe, com tudo, né? Então, às vezes, eu me sentia muito, muito mais culpada como filha, tudo que eu fazia estava errado, né? Culpada por não ter um determinado padrão de corpo, né? Por não ter... Enfim, são muitos padrões impostos e essa culpa, ela já vem muito, muito, muito antes de ser mãe. Né? Então, eu brinco assim, na verdade, a gente nasce um filho e a gente pega todo um pacote de crédito da culpa que a gente já carregava, um monte de coisa, e a gente bota naquela relação, né? Porque ela se torna quase sempre, né? Um dos espaços mais importantes para a gente se ver tomado por aquele serzinho, né? Então, a gente bota todo o crédito da culpa nessa relação com o filho. Mas não que ela já não existisse permeando a gente em vários outros aspectos do feminino, né? Tem toda uma relação do feminino com a insatisfação, com a gente está sempre numa posição de insatisfeita e sempre numa posição de achar que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, né? E por que a outra consegue e eu não consigo? Acho que a gente tem um conceito muito novo, né? Que acho que agora todo mundo conhece, mas que era uma coisa que há pouco tempo atrás ninguém conhecia, que era a tal o conceito de sororidade, né? Então, a gente se olhar como mulher, como irmã, como, né, tem essa competição que sempre foi colocado para a gente. Então, se a gente começar a pensar nesse conceito, como ele é novo e como ele só veio agora, né, a gente consegue entender o quanto, na verdade, a gente foi sendo criada, né, tem todo um fomento aí social também para a gente fomentar essa competitividade, né? Olhar o que o outro está conseguindo fazer e o que eu não consigo fazer. E como eu falei, com as redes sociais, com todo o nível de informação que a gente tem, você sempre vai achar na rede alguém que está lindo, né? Porque ela só postou no Instagram, só postou no Facebook aquilo que deu certo, e não todos os outros dias que ela gritou. O acerto, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem um nível de competitividade gigantesca. E eu acredito que, não sei, acho que isso é um conceito muito novo, mas eu acredito que à medida em que a gente também caminhar como feminino, aí falando, antes de ser mãe, né? Se a gente caminhar para uma menor competitividade entre mulheres, nós vamos também estar caminhando para uma menor culpabilização como mãe, percebe? Porque tem né, assim, o quanto a gente se sente culpada também tem a ver com a régua que a gente usa para medir o outro. Então, quanto mais a gente culpa, né? Quanto mais a gente... Aquela coisa, né? Mãe cospe na testa depois que o nosso filho nasce, não é assim? Por quê? Porque você olha no parquinho, você acha um horror. Como é que o outro grita? Até o seu gritar, né? Enfim, você fala que você nunca vai dar doce até, enfim, você está esgotada e taca lá um doce, né, na criança. Então, esse é um momento que a gente, na verdade, a gente começa a se rever e que vem um peso muito grande da régua que a gente usou para dizer dos outros, né? E a régua e o peso está travando um pouquinho no seu. Se estiver travando no meu, vocês me avisam. O seu está dando uma, né? Então, assim, e tem a régua que a gente usa também como filho, né? Então, assim, tem um peso
também tem um conceito que eu acho que é importante passar, que é assim, para a gente ser mãe, a gente precisa deixar de ser filho. Não significa que a gente nunca mais, né, que não tem mais importância isso, mas, na verdade, para a gente se autorizar a fazer o que a gente acha importante como mãe, primeiro a gente precisa ser a nossa régua, né? E não mais fazer tudo aquilo, ou nasce uma mãe sempre insegura, porque ela está começando naquele momento, né? A vida, começando a descobrir o que é dar banho no bebê, começando a descobrir absolutamente tudo daquilo, né? Muitas vezes começando um relacionamento, porque, né, são raros os casais que demoram anos e anos e anos para ter filho, então também muitas vezes descobrindo uma vida nova mesmo, vida de casada, tudo isso. E para isso a gente precisa, existe essa insegurança, mas se essa insegurança for direcionada à nossa própria mãe, como era criado, mãe, importa, né? Não que não possa, pode, mas né? E travou aqui. Será que eu estou travando? Você está travando um pouquinho para mim. Travou um pouquinho, agora voltou. Tá. Vê se é só eu ou se o restante tá ok. Às vezes é o seu. Acho que tá. Né? Acho que foi aquele momento e depois ele. Tá. Então, assim, esse é o momento a gente refletir. Né? A gente precisa deixar. Existe a nossa. Gente, vocês estão me escutando? Travou agora um pouquinho. Ixi. Tá travando. Eu tô do lado do Wi-Fi aqui, mas vamos ver se ele tá funcionando certinho. Tá 100%. Voltou. Eu até coloquei no celular numa posição melhor. Que é uma noite de chuva também, né? Aqui choveu bastante, pode ser isso. Nossa, demais, Espero que não fique travando. O que eu estava falando? Vamos voltar? Do que a gente traz da nossa mãe na maternidade. Então, e essa... Exatamente. Isso. Então, assim, quando a gente está falando de uma culpa, né? Nasce uma culpa quando a gente se torna mãe, a gente também está dizendo de toda essa dívida que a gente tem lá para trás. Então, se a gente for pensar, desde o momento em que a gente nasce endividado, né? Porque alguém nos deu a vida, alguém está cuidando da gente, alguém está dando tudo de si, muitas vezes tirando de si para dar para a gente. E isso, quantos anos da nossa vida? Muitos, muitos, muitos anos, né? Se a gente for calcular no papel toda a dívida que a gente tem com os nossos pais, né? É impagável. Então, a gente tem essa dívida, a gente fomenta essa dívida já muito antes da gente. E quando nasce o nosso filho, é quase que é a nossa hora de pagar, sabe? Assim, é a nossa hora da gente bancar isso. E isso vem um baita do medo, né? De toda a culpa que você culpou os seus pais, sabe? Todo o erro que os seus pais fizeram, você vomitava em cima deles, que eles fizeram. Nossa, e aí eu vejo assim, além de tudo isso, hoje eu entendo muita coisa, e aí parece que quando você põe na cabeça assim, poxa, mas a minha mãe e meu pai foram o melhor que eles puderam, né? De acordo com a criação que eles tiveram, com o que eles viviam, porque a gente tem que pensar, são épocas diferentes, né? Não é a mesma coisa. E meus pais tiveram muito mais dificuldade do que eu na vida, em tudo, para ter qualquer coisa e para criar os filhos. E a gente, quando se redime disso, quando a gente libera isso um pouco, né? Poxa, foi o melhor que deu, por mais difícil que tenha sido, né? Aí você dá um passo em direção a não se sentir tão culpada no momento da criação do seu filho. Né? Tira um pouco desse peso, né? Que também não é não repetir e não... Desculpa, Anne. Não abandonar tudo da criação. Eu vou fazer totalmente diferente. Eu vejo, às vezes, as pessoas se perdem muito nisso. Falam assim, vou fazer tudo diferente. E aí acaba se perdendo no meio de tanta coisa que, né? Perde até o sentido. Você falou uma coisa importante, né? Assim, tira um peso da gente quando a gente pensa que os nossos pais também erraram e que a gente está aqui, né? E que a gente está caminhando e que a gente tem possibilidade de se rever depois de adulto, tá? Mas é justamente esse um dos pontos quando a gente não consegue sair disso, né? A gente continua cobrando que o outro não foi aquilo que... Ele foi aquilo que dava para o tempo dele, para a família de onde ele veio, né?
eu sempre brinco isso assim, também com os meus pacientes. Se eu vim de uma família que não grita, né, que não bate, eu tenho quase que a obrigação de seguir. Né? O mínimo que eu tenho é, pelo menos, conseguir ter esse controle, percebe? E tentar melhorar em relação ao que os meus pais me deram. Mas, às vezes, eu vejo, por exemplo, mães gritando, e eu trabalhei muitos anos, né, com família vulnerável, com criança vítima de violência, e a gente vê isso o tempo todo, né? Assim, a gente vê uma mãe, por exemplo, às vezes da periferia, com muita vulnerabilidade, às vezes batendo no seu filho, só que ela veio de uma família onde ela era espancada, entendeu? E para ela, às vezes, só conseguir gritar com o filho sem espancar como ela era espancada, é muito já, certo? É muito, muito. Perto de onde ela teve, ela evoluiu muito, né? Sim. E às vezes ela evoluiu mais do que eu vi numa família que gritava, se batia, certo? Então, assim, a gente vai de onde a gente parou e a gente pode aprimorar a partir daí. Também, acho que isso é um pouco do olhar que a gente pode ter para a nossa própria vida. Né? Eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de rever os meus sofrimentos. A partir do que os meus pais me deram, eu posso me reconstruir também em outras coisas que eu não concordei. Os meus filhos vão ter os meus erros para assumir também e vão, a partir dali, né, seguir com os erros deles e acertar, e espero que acertem mais do que eu, quando mãe. Então, ou quando o que eles quiserem fazer da vida, enfim, se quiserem ser pais, que acertem mais do que eu também. E isso ter uma sequência bonita, na verdade, de menos cobrança. Então, a gente estava até falando um pouquinho, né, no telefone, antes, umas semanas atrás, quando a gente estava pensando nisso, da teoria de criação com apego, né, todas essas teorias que a gente tem, elas são lindas, lindas. Só que, infelizmente, é uma padronização gigantesca. Né? Exatamente. Que não é todo mundo que consegue seguir. De onde você veio? De qual família você veio? Né? O que dá para ser feito dentro do ponto de vista que você, né, de qual ponto de partida você saiu. Eu já começar a pensar nisso, o que eu dou para o meu filho, eu estou tentando fazer melhor do que o que eu tive. Já está bastante coisa. Né? Exatamente. Eu vi uma frase esses dias que fez um sentido para mim, que assim, estou começando agora, né? E eu sigo a criação, a gente já conversando, a criação com apego e tudo mais. E essa frase me impactou. Era assim, quem está criando o seu filho é você, ou os padrões e a internet, ou as pessoas, sabe, o que você está lendo, porque assim, claro, é muito lindo criar com apego, é maravilhoso, é muito respeitoso, só que isso tem que ser do meu jeito, né? A minha criação com apego. E não a criação com apego da pessoa que eu sigo, que eu admiro no Instagram, porque é o que você falou. Ela só vai colocar o que é lindo. E não as dificuldades do dia a dia e tudo não isso. Não estou falando mal da criação com apego, não é isso. Mas é o norte. É o norte, mas não é o que é possível todos os dias. É muito irreal aquilo lá todos os dias. Né? Então, assim, acho que é o norte para a gente sempre ter, né, a tentativa de se comunicar melhor, né? Então, assim, estudar todas essas informações que a gente tem é muito bacana, mas não dá para ser algo que todos os dias eu me pego me condenando porque eu não consigo seguir aquela meta. Né? Exatamente. A culpa parte, na verdade, exatamente desse ponto, né? Quando eu sempre vejo os outros e vejo os outros do lado, né? Assim, falo que é mais fácil você ver o seu vizinho. Eu não tenho rede social, mas se eu ver um vizinho meu postando uma coisa linda do filho, falar assim, mas eu sei que ela grita do filho todo dia, né? É mais fácil. Mas às vezes você vê uma amiga que fez faculdade com você, que fez colegial com você, e que você não convive mais, postando todo dia que está conseguindo dar conta, e é uma pessoa real com quem você conviveu, né? Dá um nervoso de você não conseguir, porque aquela pessoa, né, consegue e eu não consigo. E ela não consegue todo dia, né? Quase que ela está colocando ali para ela mesma ver, sabe? Assim, eu mesmo vou ver que eu dou conta de fazer aquilo e é bonito também, não tem nada vou validar aqui, né? O problema é a gente achar que aquilo é vida real todo dia, né? Conseguir dar conta daquilo lá todo dia. O lado, para mim, assim, o ponto mais perverso, enfim, culpa tem muita coisa, né? Mas, para mim, o ponto mais perverso desse sentimento de culpa que a gente tem, além disso, né, dessa régua que a gente fica medindo e que parece que o outro sempre está conseguindo e a gente não, volta lá, né, o quanto que
o feminino tem essa questão, né, da incompletude, de sempre achar que o outro está dando conta, por que eu não consigo? Por que o outro parece tão completo para mim e eu não pareço ser completo, né? Então, isso vai fomentando uma situação de culpa. Quando nasce o bebezinho, é mais fácil a gente ver essa culpa na mãe, transferida na mãe, né? Então, a gente fica assim, meu Deus do céu, por que eu tenho que sair para trabalhar e deixar ele na creche? Eu sou uma mãe péssima, né? Por quê? Porque é um bebezinho que ele, quando é bebezinho ainda, ele não responde, né? Porque ele não tem uma autonomia, ele só suga da gente. Então, é fácil a gente sentir essa culpa na gente, assim, esse peso. Talvez você com um bebezinho pequeno sinta mais isso de uma forma massacrante, assim, né? Por que ele chora e eu não consigo fazer ele parar de chorar? Por que eu não consigo amamentar? Por que eu não consigo, né? Então, quando é bebezinho, é muito parte da gente, a culpa como um sentimento que me assola, né? E que fica me atormentando. Só que para mim, o lado mais perverso da culpa, vamos dizer assim, né? O lado mais complicado da culpa é que ela rebate. Ela tem, né? Ela vai cair no outro lado, que é a acusação. Então, quando esse serzinho começa a crescer e ter autonomia, e começa a ficar pesado, e ele começa a ficar topetudo, né? Ele começa a responder, você fala para ele não pegar tal coisa, ele olha com cara de, né? Carinha de tonto, e enfia o dedo de novo na tomada, e parece que tem mãe que procura, é surdo, meu filho é surdo, ele não responde, né? ele não corresponde com o nome, né? Eu dei um nome errado para ele. Exato. E você começa a ver, né, que o outro sabe sim do que você está dizendo, do que você está cuidando, e ele não está fazendo, a gente não dá mais conta da culpa, só que a gente precisa dar conta desse sentimento. Então a gente bota tudo para fora, certo? Então a primeira parte, o primeiro problema maior, quando nasce o bebê, é a gente ter que lidar com a nossa culpa, com a nossa dor aqui dentro de não ser a mãe que eu queria ser, por que eu não conseguia amamentar, por que eu não tenho paciência comigo, só um bebezinho chorando de madrugada, eu tenho vontade de jogar ele na parede, entendeu? Não posso pensar assim, como é que eu posso me arrepender de ter tido um filho, como é que eu posso estar pensando nisso, né? Todas as questões que tem para toda mãe, para 99% das mães, né? Mas quando ele vai crescendo, essa culpa é transferida também para ele e, pior, para os nossos parceiros, para a nossa mãe, né? Então, assim, se eu estou fazendo de tudo, então esse é um ponto, né? Assim, se eu sinto que eu estou fazendo absolutamente tudo por aquilo e eu não dou conta, eu não dou conta mesmo eu fazendo tudo, absolutamente tudo, eu não dou conta de fazer funcionar aquilo do jeito que eu queria, alguém deve estar me ferrando. Desculpa falar, né? Não é possível, alguém está nadando contra o que eu estou tentando fazer, certo? Tem alguém me boicotando. Exatamente. E como a gente tem diferenças, né? E a diferença no casamento, muitas vezes, é o que sustenta o casamento, né? Você é medrosa, você se encanta por uma pessoa corajosa, percebe? Você, sei lá, você é muito certinho, você se encanta por uma pessoa que, né? Sai aí pelo mundo, mesmo sem neira, porque você vê nisso uma razão. Então, não é a base de todo casamento, mas boa parte dos casamentos tem essa diferença como pano de fundo, né? Então, se ele é tão diferente de você, naturalmente, quando nasce filho, vai cair nessas diferenças, né? Um dos problemas. Então, é muito fácil. Quando eu não dou conta, sei lá, eu sou uma mãe muito cuidadosa, chorou, eu quero pegar. Ele fala, para com isso, tá chorando, fica aí, né? Catando ele por qualquer coisa, deixa o menino chorar um pouco, aí acostuma, né? Exato. E aí vem a acusação, percebe? Porque eu não dou conta da culpa, que alguém também está jogando em mim, que muitas vezes é o marido, e aí eu começo, né? Eu não dou conta, fica pesado, porque você é idiota, né? Não preciso nem falar, verbalizar, né? É você que não está cuidando. Porque se você pegasse ele no colo, talvez eu não precisasse ficar com toda a responsabilidade por isso. Tá faltando alguma coisa, né? Exatamente. Né? Então, assim, e uma coisa assim, que a gente agora, e foi bem colocado aqui num comentário, que é o seguinte: agora, o momento atual que a gente vive é tudo isso ao quadrado, né? Porque além de toda a culpa que a gente sente, as mães estão fazendo tudo ao mesmo tempo.
e com muitas vezes o companheiro do lado, que também está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, todo mundo está trabalhando home office sem ter estrutura home office, a criança está na escola tendo aula sem ter estrutura para homeschooling, para estudar em casa. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, tudo isso que a gente está falando é tipo ao quadrado, né? Porque o já estresse... é punk fora disso. Já é punk fora da pandemia. Agora na pandemia é tipo, vamos, né? Lei de sobrevivência, é o que dá pra fazer. Né? Sem grandes pretensões, porque não dá. Né? Então, assim, aí a gente tá falando de um outro momento. Você falou um pouquinho, assim. Eu nem vou entrar em toda a questão da pandemia, porque só a pandemia dá um capítulo à parte. Nossa, né? Mas, assim, a pandemia trouxe... então, assim, a mulher ela já tinha essa responsabilidade, mas agora ela veio ao cubo, né? Enfim, a enésima potência. A gente tinha um parceiro enorme que era a escola, né? Você deixava, você podia fazer alguma coisa, e agora está ali. Você ainda, além de ter o seu trabalho, você ainda tem que cuidar de uma criança na frente de um computador e ser responsável pela administração disso. Então, assim, é surreal o que nós estamos vivendo, né? Isso vem com muito mais culpa, porque também vai vir com uma comunicação muito mais truncada, muito mais dictada, todo mundo perdendo a paciência, todas as diferenças, né, que você podia, enfim, sair para tomar um café, o marido, enfim, vai para o trabalho, cada um faz um esporte, enfim, cada um se vira, né, para dar conta de sair desse ambiente e fazer outras coisas, agora não tem mais. Então, isso tudo... a pandemia é um capítulo à parte, assim, não tem agora. Total. Também isso, assim, a gente, nós mulheres, não estou tirando responsabilidade, pelo contrário, talvez, de tudo isso, por exemplo, dos filhos, a maior, a pessoa que mais está sentindo peso disso, né, da questão dos filhos, falando especificamente, é a mãe, né, porque ela acabou absorvendo tudo. Sim. Só que a gente já conhecia esse espaço. A gente já conhecia o espaço doméstico, a gente já conhecia o que era acompanhar um filho numa atividade da escola, buscar o filho, perguntar para a professora se está tudo bem. A gente já conhecia quem era o nosso filho dentro daquela turminha de amigos, como que ele era visto, percebe? Então, assim, está muito pior, mas ainda está conhecido para a gente. Os homens na pandemia têm uma outra questão. Eles estão tendo que vir para o ambiente doméstico e reconhecer de um jeito que eles nunca tiveram que olhar. Né? Então, ainda assim, e isso é um dos problemas, assim, o que nós temos? Nós temos um feminino que avançou muito, desde a pílula anticoncepcional, né? Enfim, a junção nas redes sociais, né? Esse poder todo. Nós temos um feminino que se reinventou e um masculino que não se reinventou. Que está tendo que correr atrás da reinvenção nossa, entendeu? É tipo 1000 anos em um mês, assim, né? De evolução. Né? Então, assim, a gente tem esse masculino correndo atrás dessa reinvenção e está, de uma certa forma, na maior parte das famílias, pelo menos falando de uma classe média, né? Tem sim uma reinvenção sendo feita. Só que ainda muito insuficiente para a gente que cansamos dessa posição. Então, nós temos um outro problema, que a gente já vai entrar na questão da culpa, que é a comunicação, né? Total. A gente quer a mudança para ontem. Só que, assim, se ontem né, até ontem eu dava conta de fazer toda a faxina, cuidar do filho, fazer tudo, né? E agora eu quero que o marido, aquela coisa, meu marido me ajuda, meu marido tem que fazer. Porque eu trabalho, ele trabalha, então ele tem que fazer 50% dele. Só que ele vê, assim, de onde eu vim, né? Meu pai não levantava nem para tirar um prato, percebe? Então, eu tirando o prato, eu lavando a louça, eu já estou fazendo muito, percebe? Porque eu vim daqui, fazer isso aqui é muito. Mas eu quero... Sim, porque para ele realmente é uma evolução. Ele acha que ele está realmente... Isso, né? Então, assim, o que nós temos hoje, falando de casal, nós já também estou em outro ponto, mas que eu acho que também junta com Tem isso. tudo a ver. Né? Nós temos um momento, e aí falando especificamente da pandemia mais ainda, que nós queremos uma mudança para ontem, que esses homens participem para ontem, né? Eles estão começando a participar, sim, mas ainda muito longe do que a gente idealiza, do que a gente gostaria, né? Só que quando ele reconhece, ele faz, ele lava uma louça inteira, ele, sei lá, bota a roupa para lavar, ele fica 2 horas para você dar uma saidinha, para você ir trabalhar e fica com aquele bebê, ele quer aplauso, ele tem reconhecimento, porque ele fez muito, né? E, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz, nossa senhora, você está vendo
esse moleque fez cocô, chega ao mesmo tempo fazer tal coisa. Bem-vindo ao meu mundo, eu faço isso todo dia. Né? Então, ao invés Ninguém me aplaudiu. Exatamente. Mas se a gente não aplaudir, se a gente não reconhecer que para ele foi um esforço, isso vale para o marido, mas vale para a criança também. Se a gente não reconhecer que o tanto que ele avançou já é muito para ele, eu queria mais, mas para ele foi muito de onde ele partiu, certo? A vontade de dar e falar assim, bom, que eu não vou ser reconhecido por isso, então deixa, fica aí, entendeu? Eu fiz, ninguém viu, né? Mas uma coisa importante citar é o seguinte, da comunicação, é porque a gente tem que entender como o outro entende o que você está falando, né? Eu vejo isso muito em casa, porque às vezes realmente ele acha que eu preciso apenas que ele faça isso, e ponto. Se eu não chegar e não colocar o meu sentimento, porque uma coisa que é fato, a gente tenta tanto ensinar as crianças a falar sobre sentimento, né? Olha, fala sobre você tá nervoso, você tá com raiva. E há um momento que nós não conseguimos se expressar e falar. Olha, eu preciso exatamente disso, 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 disso. Por que isso? Né? Então, se a gente não expressa, a gente não vai conseguir o que a gente quer, né? A questão de chegar nos 50%, que é o que nós almejamos, claro. E a pessoa vai ficar com esse sentimento de, poxa, mas eu tô fazendo muito e ela só tá, né, o atrito familiar, né? Só tá brigando, só tá discutindo. E a gente tá ensinando aos nossos filhos que quando eles ficam muito irritados, que eles têm que fazer o quê? Xingar, gritar e, você não faz o que eu quero. Então, eu acho importante a comunicação nesse sentido, né? No momento em que falha, fala, olha, desculpa, mas falhou aqui, eu preciso disso. E uma coisa que é importante é ser um pouco, assim, tolerante ao erro. Eu vejo isso como mãe, a gente sempre acha que nós somos as melhores e fazemos tudo com excelência. Mas é claro, nós fazemos 1 milhão de vezes a mesma coisa, né? Todos os dias. Então, ter essa certa tolerância ao erro. Deixa a pessoa errar 1 vez, 2 vezes, que nem eu falei uma vez pra você. Meu marido trocou a fralda 1 vez errada, 2 vezes. Um dia ele colocou a calça por cima, ao contrário do body, ficou uma coisa estranha. Mas depois ele aprendeu. Então, deixa a pessoa falhar. E fala, olha, não é assim. Né? Essa comunicação tem que acontecer de todos os lados. Exatamente. Na verdade, assim, onde você não tolerar o erro do outro, o outro também não vai tolerar o seu erro, né? Exato. Então, assim, na primeira oportunidade que ele puder dizer assim, aí, ô, sabichona, né? Falou que era pra fazer isso, mas você tá chorando, agora você fez errado. Você vai fazer, né? Agora se vira, não era você que sabia fazer parar de chorar, né? Porque ficar todo o pau dele falou que não pode carregar a cabeça do bebê, não sei de que jeito, né? Então, bom, se você sabe fazer agora, você tem que provar. Mas na hora, ele só está esperando, né, o truco, sabe? Truco agora vai, sabichona, vamos ver. Então, essa culpa também volta pra gente numa intensidade muito maior cada vez que a gente quer jogar culpa no outro. Fala que a culpa é uma batata quente, né? A culpa não é só, a questão da culpa não é só a culpa que a gente vive com a gente mesmo, com o nosso sentimento, né? Se eu não estou lidando com a culpa e não estou conseguindo lidar, eu começo a fazer o seguinte, quem é? Se não sou eu, então quem? Né? Então eu começo alguém tem que dar conta disso que eu estou sentindo. E se o marido é o primeiro eleito, né? E depois a criança entra também, então à medida em que ela vai crescendo, a gente também vai colocando nela, foi você quem, né? Vamos pensar, por exemplo, que é uma das questões, né? Quando a gente tem um filho, a gente morre de medo de acontecer qualquer coisa com ele. Claro, é natural, né? Só que a gente não pode preservar o nosso filho de todo o sofrimento. E a gente sabe disso, na teoria, limpo, mas a gente não dá conta, percebe? Quando a gente não quer que nada de ruim aconteça com o nosso filho, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Joga 100% da responsabilidade nas costas do seu filho. Sabe como que a gente faz isso? Que a gente não, né? Muitas vezes a gente não se dá conta. O nosso filho, por exemplo, sei lá, mãe, posso dormir na casa de um amiguinho? Né? Eu fico assim, meu Deus do céu, mas vai que, né? Vai ter um pai abusador, vai que tem alguma coisa, vai que morre de medo meia-noite, vai chorar, não vai se acostumar com a comida da casa do amigo. Então tem todos os nossos medos de que o nosso filho
que seja longe da gente. Dê conta com qualquer coisa, né? Mãe, subiu uma escada, ai meu Deus do céu, bater a cabeça, subindo lá de cima, rachar, o que vai acontecer? Então, quando a gente tem muito medo de acontecer alguma coisa com os nossos filhos, sem perceber, a gente vira um disparador de más notícias, certo? A gente começa. Não, filho, mas, não, olha, você não está acostumado, depois você vai dormir meia-noite, aí você vai ficar com medo, e daí? Vou estar do outro lado da cidade, quem vai te buscar? Ele fala, não, daí eu vou ficar com medo, né? Aí você fala assim, mas vai que você não se adapta, e sei lá, né? Aí a comida da tia é muito diferente. Não, mãe, eu vou comer tudo. Mas vai que amanhã, de manhã, você não acorda para ir na missa, igual a gente combinou. Não, mãe, amanhã eu acordo para ir na missa. Não, mas essa semana você tem prova, é melhor você dormir em casa, né? Ele fala, não, mãe, amanhã eu estudo tudo para a prova. Eu juro para você que eu vou estudar para a prova depois, né? Você deixa eu dormir na casa do meu amigo? O que a gente fez? A gente listou tudo que pode dar errado, e para ele poder fazer aquilo que ele quer, ele vai ticando, né? E confrontando você. Mãe, calma, isso aqui não vai acontecer. Enfim, isso em qualquer coisa, né? Maiorzinho, mãe, posso ir pra balada, né? Mas vai que alguém bota coisa na sua bebida? Não, mãe, vai ser só amigo que vai estar. Mas um monte de adolescente, uma chácara, não vai dar certo. Não, mãe, vai ter a tia lá, mãe fulano. Mas depois você vai voltar com um amigo de carro, não sei não. Não, mãe, eu já combinei com fulano, né? Porque ele vai ticando tudo que pode dar errado para ele conseguir. O que você fez? Literalmente você falou assim, assina aqui nos entrelinhos, né? Assina aqui nesse contrato, que tem umas entrelinhas desse tamanho, que se acontecer qualquer coisa com você, a culpa é sua, não é minha. Entende? Começa a jogar a culpa no outro, né? E se todo dia você fizer isso, uma hora você vai estar certa. Porque uma hora o seu filho, né? Porque uma dessas tantas recomendações. No horário errado, sempre vai dar certo. Certo? Né? Tanto que eu vejo assim, eu recebo uma expressão assim, eu falei pro meu filho aquele dia que ele não era para ele sair na balada, eu tinha sentido que aconteceu alguma coisa errada. Só bom, se seu filho tivesse disputado, ele não ia sair nem uma sexta, nem um sábado na vida. Né? Sim. Por quê? Porque todos os dias eu aposto que você fala, mas coração de mãe, não é hora de você, né? Sair, tem alguma coisa ruim, entende? Então, esse sentimento de culpa e de achar que a gente tem que dar conta do outro, para o outro não sofrer, também tem esse lado, né, mais perverso, que é a gente, na verdade, jogar nas costas da criança toda a responsabilidade, ou nas costas do marido, né? Eu não sei, eu não deixava. Aí o marido é mais avisado e ele deixa. Bom, se acontecer alguma coisa, você sabe quem é o culpado, né? Não sou eu. Porque eu, por mim, não tinha deixado. Percebe? Então, assim, esse é um problema corriqueiro, que a Françoise Doutor, né, que é uma das analistas do estudo, ela coloca muito isso assim, a nossa educação, ela é uma educação, a nossa educação ocidental, uma educação voltada para o amor. Né? Então, por amor, a gente segura. Por amor, a gente tem medo que aconteça alguma coisa. Por amor, a gente não quer que o outro sofra. Percebe? Né? E ela propõe a educação voltada para a autonomia. Por quê? Porque se o meu norte é que o meu filho tenha mais autonomia, para isso ele vai se dar mal, para isso ele vai sofrer, para isso ele vai ter insegurança, percebe? E para isso ele não vai viver a vida que eu queria para ele. E isso é uma das questões, né? Assim, eu vejo muitas mães colocando nesses termos assim, né, mas ele se deu mal porque ele não seguiu aquilo que eu falei para ele. Porque se ele tivesse seguido, percebe? Então, assim, se todos os erros dele foi culpa, meu Deus do céu, né? Por que ele não me escutou? Por que ele tivesse escutado? Então, assim, tudo que eu fiz deu certo, né? Tudo que eu fiz, se ele tivesse me escutado, ia dar certo. Então, quer dizer que tudo que deu certo na vida dele também sou eu a responsável. É verdade. Sabe como é muito peso para os nossos filhos. E essa culpa assim, volta. Todos os fracassos são culpa minha, então todos os seus méritos também são culpa minha, são responsabilidade minha, certo? Né? E aí você quer que o seu filho viva a sua vida, né? O que dentro dos seus padrões, o que você acha super viável, e se não for assim, e aí não tem. Aí mais uma vez a intolerância ao erro, né? Porque ao invés de ficar, eu te avisei, você errou, tá vendo? Eu falei pra você. Gente, deixa. É difícil, né? Mas deixar ver cair. Algumas vezes a minha mãe falava pra mim as coisas, e aí depois um dia ela chegou em mim e falou assim, filha, dói muito ver você errar. Mas é isso aí. Agora você aprendeu? Você entendeu agora? Isso me ensinou tanto mais do que quando ela falava, olha, é culpa sua, eu te avisei e tudo mais. Eu acho que
muda um pouco, né? Porque essa culpa, ela vai num 360, assim, né? De novo e vai aumentando, né? Uhum, uhum, sim, né? Exatamente. Então, assim, justamente, né, assim, mesmo que a gente não eduque para a autonomia, o que as crianças querem é ser autônomas, né? No dia de regra, né, se a gente tem uma patologia maior, ela vai brigar para ser exatamente aquilo que você não quer dela, certo? Né? Então, tinha um pacientinho que a mãe falava tanto, esse cabelinho tão fofinho, né? E passava a mão no cabelo, e a primeira coisa que ele apresentava, olha esse cabelinho fofinho, né? Primeira andada que ele deu, ele catou a tesoura e percebe? Cortou. Literalmente, lógico, né, que eu estou dando um exemplo assim, mas isso em qualquer outra coisa, é assim, você me ama, eu tenho aquele cabelinho que você gosta tanto, ou se eu fosse careca, se não tivesse cabelo que você gosta, né, você era capaz de me amar pelo que eu sou, e não pelo cabelo que você corta do jeitinho que você quer, né. E isso, lógico, ampliando para todas as outras coisas, percebe? Tudo que você quer do seu filho, ele vai tentar escapar. Você faz parte escapar para poder ser aquilo que ele é, percebe? Ai, meu filho é tão ele bonzinho. existir, né? Nossa, tão companheirinho, percebe? E no primeiro momento ele adora. Ele adora ser elogiado por aquilo. Daqui a pouco ele fala, peraí, minha mãe gosta de mim, porque eu sou bonzinho, porque eu sempre acompanho ela em todos os lugares que ela me chama, ou se eu não fosse para nenhum lugar, ela ia ser capaz de gostar de mim. Percebe? Certeza. Então, eles sempre vão escapar. Sempre. Faz parte, né? Sempre brinco assim, eu tenho mais medo de uma mãe que imaginariamente acha que deu conta de fazer tudo pelo filho, ela parou, ela se dedicou integralmente, o filho não lacra a fala dela, porque ela parou tudo literalmente para dar conta dele, percebe? Porque ele tem uma dívida muito maior para pagar do que, né, aquela mãe que está sempre com a sensação de, ai, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma mãe que engravidou de, sei lá, né, sem planejar, de qualquer jeito, tá com o cara que ela não gosta, né? Às vezes ela tem uma educação muito mais libertadora, falando de modo geral, tá? Não que isso seja uma regra, mas assim, muitas vezes ela tem uma educação que guia melhor até o filho, porque ela já abriu mão de toda expectativa no início, percebe? Meu Deus, que caos, nem conheço o cara, vou morar com ele, ou vou ser mãe solteira, não era o que um filho deveria ter, eu não consigo nem pagar uma escola para ele, né? O que eu vou fazer? Então, assim, eu já abri mão de tanta expectativa, percebe? Assim, se eu conseguir amamentar, é lucro. Se eu conseguir trabalhar, é lucro. Se eu conseguir... Né? Quando eu parto de uma expectativa menor, muitas vezes eu deixo o filho caminhar mais do que aquela mãe que idealizou tanto, fala, agora é minha única chance, né? Então, por exemplo, demorei muitos anos para ter um filho, e agora eu vou me dedicar integralmente, vai ser o único filho que eu vou ter, esse filho tem que ter tudo que eu não tive, percebe? Está tudo tão amarrado, aquilo que aquela mãe quer dele, percebe? Que aonde ele vai, a mãe tenta dar conta de, entende? Vai carregando uma correntinha. Exatamente. Né? Eu acho então, isso assim, que você a falou... ela vai existir, pode falar. Fundamental, assim, a questão da mãe solo, né? Eu tenho mulheres fantásticas, inspiradoras, assim, na minha vida, que são mãe solo. E é justamente isso, são as pessoas que olham pra mim e falam assim, Carol, deixa eu chorar um pouquinho, ela não vai morrer. Carol, peraí, por que você tá assim, sabe? É tão bom porque são as pessoas que criam seus filhos numa luta danada, e elas têm essa percepção de, tipo assim, vai dar certo, pera. Por quê? Porque não tem tanta essa, que nem você falou, dessa expectativa tão alta. Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que fazer tudo, né? Que nem às vezes eu brinco que eu tenho uma listinha, né? Que às vezes eu preciso fechar e falar, gente, para! Não é isso, né? Porque isso depois cria muito essa dívida, tipo, eu fiz tudo isso por você e agora, olha com o que você me retorna, né? E tudo mais. Que eu acho que é meio que uma linguagem da mãe antiga, né? Quem nunca ouviu isso? Né, da mãe. A minha, por exemplo, às vezes ela falava assim pra mim, fala ainda, você me faz chorar lágrimas de sangue. Eu falo, gente, é demais pra mim. Mas às vezes eu me vejo, minha filha tem 8 meses, eu me vejo fazendo umas coisas, tipo, muito parecidas, né? Então, essa carga com a expectativa é muito alta, né? E essa culpa aí, com a expectativa mais baixa, você tem mais
Autonomia, tipo, falhei, vou melhorar. Eu acho que isso é tão importante, né? E a criança aprender. A culpa ela vem exatamente disso, né? A gente não consegue lidar com a falta, certo? É. Né? Não que a gente algum dia conseguiu, a gente sempre vai, né, tentar não confrontar com ela, mas hoje em dia, né, isso é por exemplo, tem a questão, né, que eu coloquei, tem uma marca do anticoncepcional, que as mulheres puderem se reinventar, mas também o cartão de crédito, né, na nossa vida, de modo geral, foi outro fator que a gente não está lidando com falta, né? Antigamente olhar e falava, bom, o vizinho tem uma bicicleta calórica, ou vou tentar juntar para o meu filho, daqui 12 meses, daqui 2 anos eu vou comprar uma bicicleta calórica para o meu filho, igual o vizinho tem, certo? E só tinha uma bicicleta calórica, né? Então, assim, quando todo mundo terminar, a diferença é quem conseguiu primeiro e quem vai ter só daqui 2 anos, juntando dinheiro, certo? Hoje em dia, não. Um compra, né, ao vivo, o outro compra em 12 vezes, e ainda assim, os dois vão comprar uma bicicleta, vai ter outras 25 bicicletas já, modelo novo, que o outro tem, que o outro pode exibir, né? Então, assim, a gente tem o tempo todo fomentado, né, um ideal que dá para alcançar, imaginariamente, porque não dá, né? Não que a gente vá conseguir de verdade. Mas quase que assim, sabe, a gente vê esses grupos de maternidade é uma loucura às vezes, né? Nossa, Tenho que fazer a festa ideal para o meu filho, nem que eu preciso pagar em 20 vezes, entendeu? O outro aniversário já emendou, mas eu preciso pagar, eu preciso dar conta, porque o meu filho vai ver o sacrifício que eu fiz para ele, certo? É muito imaginário achar que isso é uma coisa que vai, de fato, fazer alguém, certo? Né? Ou de tudo, né? Todo o pacote de maternidade tem que ter uma mulher no peito direito, tem que ter o berço do Natal, né? Tem que, não pode comer doce, certo? Né? É muito frustrante botar isso tudo na conta, porque eu fiquei 2 anos, 3 anos fazendo meu filho não comer doce, né? E o dia que ele se tornar um devorador de doce, eu não tenho nenhuma certeza que eu não deixar ele comer, não que não seja bom, né? Enquanto eu posso conseguir não tacar uma dieta de açúcar, não é que não seja bom, lógico que é. Mas se isso eu fiz com um sacrifício gigantesco, né? E aí, com 3 anos, quando eu já não seguro mais o bichinho, ele vai, vira um devorador de doce, ele come tudo, percebe a culpa que vem em cima dele, né? Então, assim, o que adiantou? Você não sei o quê? E como não foi você que deu, você começa, né? É a tia, você tem... Foi a avó. É o marido que deixa, foi a avó, foi a sogra, de preferência, né? Foi alguém que registrou meu filho, que não fui eu, certo? Né? É muito fácil eu ficar o tempo todo com essa culpa, computando quem é o responsável por isso, certo? Se não sou eu, tem que ser alguém. E esse alguém entra nesse cálculo o tempo todo, certo? Que é o quê? Não conseguir lidar com o simples fato de que, olha, nós não temos a quem culpar, né? Nosso filho fugiu das expectativas do que a gente queria. A gente fez o nosso melhor, mas ele quer outro caminho, ele quer outra coisa, e talvez até o que ele queira, talvez um dia seja muito melhor do que o que eu quero para ele hoje. Né? Com certeza. Então, que certeza que a gente tem, sabe? E quem sabe até ensinar o autocontrole, né? Porque assim, claro, a gente não vai dar açúcar para bebê e tudo mais, mas assim, você ensinar o autocontrole, que tudo tem um equilíbrio na vida, que a gente precisa tanto com emoções quanto com alimento, como tudo. Né? Porque senão vira aquela pessoa que quando tem oportunidade de fazer, vai fazer tudo ao extremo porque nunca pôde fazer nada. Né? A gente na juventude vê muito disso, né? Os adolescentes principalmente. E é tão importante essa dosagem, né? Jogar essa culpa tão grande assim em cima do ser, né? Daquela criatura que a gente... A Mariana falou assim, com certeza, né? Nutricionalmente falando, claro que vale a pena. Claro que vale a pena a gente fazer coisas, a gente não é simplesmente falar assim, legal, então tá tudo liberado. Não, né? Mas é o melhor dentro do que eu posso dar, entende? É o melhor dentro do que eu posso dar. Você né? é o melhor por exemplo, possível, né? Isso, então assim, se eu tenho tudo regrado, se eu tenho um marido que também vai colaborar, né? Ótimo. Agora, se eu, enfim, dependo da sogra para cuidar, e a sogra vai me enfiar escondido um doce, não estou falando da minha, tá? Mas assim, vai que ela está assistindo aí, estou brincando, mas assim, né? Se ela vai fazer escondido coisas, se ela vai... Adianta eu ficar o tempo todo confrontando com isso? Não, é melhor eu continuar olhando na minha casa, não tem. O que eu vejo, né, as pessoas fazendo. O que adianta? Eu não queria dar, mas vem a avó, vem a tia, vem não sei quem.
já enfia açúcar no bebê, aí eu desisti. O problema é esse. O problema é você achar que porque o outro não dá conta, você simplesmente abre mão e tem a quem culpar, certo? Né? Exatamente. Eu continuo fazendo dentro do que é possível. Olha, meio período ele fica comigo, assim não vai ter doce, por exemplo, né? Mas agora, e não é a rotina, né? A gente tem que ver a rotina, assim. Você cria o seu filho de acordo com a rotina que você tem com ele. Que eu acho que é o que a criança vai levar pra vida, né? A relação dele com a avó, com a tia, ou, né, que é fora dessa rotina. A minha sogra tá aí. Ela tá? Minha sogra tá aí, ela acabou de falar. Aí, ó. Mas é isso, a gente... que eu vou me distrair. Eu acho que tem que ser mesmo esse sentimento, assim, a criança, isso eu vejo agora com a Elis, no tempo da pandemia, ela não tá tendo muito, mas é importante ela ter uma relação com a avó, uma relação com o pai, algo que seja diferente da rotina, né, com o pai não, mas seja diferente da nossa rotina aqui. Não necessariamente super cheio de doce e tudo mais, mas claro, dentro da possibilidade, né, porque senão você coloca uma carga também de criação nos avós que eles não têm. Eles são avós, né? E se eles tiverem também, tá tudo bem, percebe? Porque assim, tem quem precise também passar aquele período com a avó, passar o dia inteiro com a avó, né? Pra não ir numa escolinha. E tá tudo bem. Olha, essa é sua avó, né? Ela tá fazendo coisas diferentes do que eu esperava pra você, mas é o que dá. E ela tá fazendo porque ela te ama, né? Ela acha te dando açúcar porque ela ama. E tá tudo bem, né? Quando eu tiver, eu acho que amar é segurar enquanto der o doce, beleza, né? Esse é um dos problemas, na verdade, né? De grande parte dos casamentos, é achar assim, eu estou fazendo o maior esforço e o outro vem e estraga o que eu estou fazendo. Não, o outro não estraga o que você está fazendo, né? O outro mostra a diferença para o seu filho de que não tem certo e não tem errado, percebe? Sim. Né? Então a gente briga tanto para eu quero ensinar meu filho a ser correto, eu quero ensinar meu filho a ser isso, eu quero ensinar meu filho, né, a dividir as coisas. Aí a gente ensina a dividir as coisas, a gente ensina o filho a respeitar o amiguinho que não quer brincar, dizendo para ele, ai filho, mas se ele não quer brincar, você não pode obrigar o amiguinho a brincar, né? E você acha que você está, lógico que você está ensinando, está dando o seu melhor, certo? Mas a gente não ensina o básico, que é, mamãe, o papai disse que eu posso sim, sei lá, jogar videogame, né? Olha, que bom. Enquanto a mamãe está trabalhando, você pode aproveitar que hoje você está com o seu pai e ele vai deixar você jogar videogame, né? Ah, mas você é chata, porque você nunca deixa quando está com você. E que o pai também olha e fala assim, bom, quando você estiver com a mamãe, você não pode, ela tem as razões dela para não deixar. Percebe? Sim, assim ninguém tira a autoridade de ninguém. Você entende? Então, assim, não tem melhor, não tem pior, percebe? É assim, nós pensamos diferente. Ah, mãe, mas um papai, se eu perguntar, me dá uma coisa, né, que é super comum. Então, a criança começa a entrar na idade de saber as diferenças entre pai e mãe, e ela sabe que quando ela potencializa essas diferenças entre pai e mãe, quem que se beneficia? Ela. Então, isso tudo a gente está falando aqui, né? Quando tem uma culpa que a gente quer ficar jogando igual uma batata quente para ver quem é o responsável, o que a criança faz? Rapidinho ela captar. Opa, como é que eu faço para me beneficiar disso? Não porque a criança ela não tem noção da consequência futura disso, né? Mas ela vê uma brechinha ali entre casal, ela se aproveita daquela brechinha, né? O que ela faz com isso? Ela chega pro pai, pede o doce que a mãe negaria bem na frente do pai, bem na frente da mãe. Percebe? Ou escondida da mãe, que é melhor ainda, porque aí o pai não sabe, entendeu? Ela chega assim, ô pai, você pode pegar o doce pra mim, que a mãe disse que tá lá dentro do armário? O pai, na cabeça dele, tá correndo fazendo uma coisa, ele subentendeu que a mãe deixou. Então ele vai lá e pega. Aí a mãe fala, quem que deixou você comer? O pai. Percebe? Aí fica o casal brigando, você deixou, mas eu não sabia que não era pra deixar. Ela falou, não sei o quê. Fica o casal brigando e a criança lá, acabou lá, curtindo o celular. Mas olha, eu não sei, mas eu tô comendo. Anne, nós temos 20 segundos para acabar esse vídeo, mas a gente volta. A gente volta. Tá. Eu vou finalizar ele aqui e aí a gente volta para finalizar. Já passou uma hora? Passou, você acredita? Jesus! Nossa. Mas a gente volta, tá? Rapidinho, vai cair. Voltei. Pronto, voltamos. Eu não acredito que já passou uma hora. Papo de mãe, vai, né?
Eu falei pro meu marido, falei, não, 1 hora não dá pra passar disso, mas ele tá lá esperando. Infelizmente, mas tudo bem. Vamos lá. As pessoas que estão entrando agora, né? Tem bastante gente entrando. Ó, eu não li nada das mensagens, não sei se você conseguiu ler. Eu me Eu distraí posso- olhando um ou outro, mas não consegui mais que isso. Mas eu abri uma abinha hoje antes da live para dúvidas. E eu deixo aberto aqui. Se tiverem dúvidas, aí a gente consegue, inclusive, fazer videozinhos rápidos e responder as perguntas, né? Muitas coisas foram de compartilhar, né? Principalmente, porque todo mundo passa por isso, né? Mas a questão de dúvida depois a gente tira, né? Algumas coisas que foram ditas a gente já tratou aqui. Tá. Gostaria que você falasse um pouco do processo paulatino do desenvolvimento da autonomia, o lugar da culpa nisso tudo. Simples, né? Essa é a minha irmã que escreveu. Me botou na fogueira. Olha. Mas eu acho que é bom. Ela é psicóloga também. Outro dia ela vai vir falar aqui, aí eu vou botar ela no fogueira também. A gente quer trazer ela, hein? Pode vir. Então. Aí ela vai falar. Não, mas é super importante, né? Essa questão da autonomia, ela é um dos pontos assim, que precisa tratar. Não sei se as pessoas estão voltando, mas acho que a gente vai podendo seguir. Não, pode ir falando, aí conforme as pessoas forem entrando. Vai ficar salva também. Tá, né? Então, assim, eu dizia dessa questão da culpa e até usei esse exemplo, né? O quanto que a criança se beneficia das diferenças do casal e da falta de diálogo do casal, né? Para se beneficiar. E muitas vezes o que a gente faz é entrar, então assim, né? Briguei porque o pai deu a bolacha e a mãe não queria deixar, e o pai não sabia e acabou autorizando, ou até passou por cima. E a criança está lá comendo enquanto o casal está discutindo quem deixou, quem não deixou, onde se viu, não sei o quê. Ao invés de mostrar para a criança, né, de assim, escuta, se você estava com a mamãe, você já tinha pedido para a mamãe não tinha deixado, por que você foi pedir para o pai? Então agora tem consequências para você, né? Porque você já tinha um não antes, percebe? Né? Isso eu preciso ensinar a criança, percebe? Porque, assim, se você já tem um não de qualquer uma das partes, você não tem que boicotar pedindo para outra parte. Porque quando você fizer isso, quem vai estar mal vai ser você. E não o outro, percebe? Mas ele veio me dizer que isso, que aquilo... Mas já tinha pedido para você? Eu já tinha dito não. Pô, e se você já tinha um não da mãe ou do pai, por que você vai pedir para o outro? Entende? Exato. Então agora, amanhã, você vai ficar 1 semana sem comer bolacha. Mas não, sim, porque você já tinha não, você já tinha dito que não. E você veio e deu um jeito do seu pai entender que era para você pegar. Né? E causou um atrito, né? Assim, poderia causar um atrito. E assim, mas o atrito não está, muitas vezes, na criança. Né? Isso é uma outra questão da culpa, percebe? Né? Assim, a culpa ela vai nos tomando também, ocupando um lugar importante para eu não ver outras coisas. Sabe aquela coisa de o dia que você tem que entregar o seu TCC, a sua dissertação de mestrado, dá uma vontade louca de você arrumar o armário? Né? Eu preciso fazer um monte de coisa e eu fico lá, mas que eu estou dando conta de uma coisa que nem é importante agora, né? É um pouco isso que é tudo, né? A culpa assume um pouco esse papel pra gente, assim. Enquanto eu fico me distraindo com, ai meu Deus do céu, meu filho, né, não pode comer um doce, meu filho não pode fazer tal coisa, e o tempo todo tentando ser a mãe que dá conta do meu filho não chorar, do meu filho não assistir televisão, do meu filho isso, do meu filho aquilo, né? Muitas vezes o que eu estou fazendo é me ocupando de um filho, às vezes para não precisar se ocupar de um treinamento, né? Sim. Então, não é que a criança tem responsabilidade, claro que ela tem responsabilidade disso, mas ela não é uma culpada disso, né? Ela, muito rapidamente, ela percebe que ali, na falta de diálogo dos pais, quando ela entra, ela se beneficia, percebe? Então, muitas vezes, por exemplo, sei lá, ela vai lendo, né? Ela vai crescendo, ela vai entender. Então, ela sabe que quando o papai chega e fica no celular, né? Mamãe, bufa. Ela entende a linguagem da mamãe, né? A mamãe fica... Né? E conversa, e o marido não responde, ele não sabe se é celular, ou joga futebol, sei lá. Certo? O que ela faz? Mas nessa hora, ela fala assim, se nessa hora eu falar alguma coisa para minha mãe contra o meu pai, eu ganho a minha mãe. Percebe?
Uhum. Então eu chego pro meu pai, bem na hora do gol que ele assistir lá na televisão, e fico, pai, olha isso, pai, olha isso, pai, olha isso. E o pai, calma que eu tô vendo, né, sei lá, o Tô em celular, tô outro vendo. momento. E aí a mãe tá olhando e falando, ai, não dá atenção pra mim, pelo menos desce pro filho, né, atenção. Aí ele sai dali, já me impostei na cena certa, né, ele sai dali e fala, mãe, papai nem presta atenção, olha o meu desenho, você não quer brincar comigo? Percebe como aumenta a chance da mãe? Assim, claro, deixa eu me ajeitar aqui 10 minutos, eu termino de fazer o feijão, né, da janta e eu já vou cuidar de você, percebe? Né? Por quê? Porque ela vai vendo que quando ela se filia um dos lados e o casamento não tá bom, né, ela ganha um dos lados, é quase, literalmente, 2 contra 1, certo? Sim, né? sim. Em muitos casamentos, a criança escolhe um dos 2 lados, certo? Vou ficar sempre do lado da mãe, o pai sempre o vilão. Mas também pode ser que ele assuma cada hora a posição daquele que beneficia, certo? Um dia ele joga do lado da mãe, outro dia ele joga do lado do pai, então não é Vamos ver quem me favorece. Não é culpa da criança, mas ela utiliza disso, ela sabe utilizar disso, né? Para a gente não chegar nisso, é justamente quando eu vejo que o outro ser diferente de mim é que é o bonito da relação, percebe? E não é que é o que a gente geralmente pensa, e quanto mais a gente culpa o outro, o outro tem que acreditar igual eu, pensar igual eu, aí você taca aquele monte de texto sutilmente lá no WhatsApp do seu marido para ele ler, que ele tem que ler e fazer igual você, né? Porque não é que não seja importante ele ler, lógico que é, né? Mas assim, ele pode achar uma bobeira o que você está fazendo, certo? Né? E tá tudo bem também, não significa que ele está mais errado, certo? Né? Às vezes ele não está com uma paternidade tão idealizada quanto você está, e é ótimo, entendeu? Alguém que fala, meu Deus do céu, meu filho comia primeiro o brigadeiro, e ele fala, tá tudo bem, ninguém morre, entendeu? Traz essa leveza, né? Eu comia com 6 meses, o que tem? Meu filho está comendo com 1 ano, entendeu? Né? Então, sim, também ele não ter essa mesma maternidade, paternidade, né? Temos que fazer tudo certinho, às vezes é o equilíbrio da relação, percebe? Ainda ele raiva, né? Você fala, filha da mãe, eu fazendo todo o esforço e ele vem e me quer. Poxa, mas ele está sendo legal. Poxa, ele está sendo legal. Ele está fazendo dele, exatamente. Você está certo, está errado, não sei, mas ele está fazendo dele, né? Acho que é bom a gente lembrar, já que a gente está falando da culpa da mãe, que o filho é 50% de cada lado. O filho não é 70%, 80% da mãe e 20% sobra do pai, entendeu? Com certeza. Né? Isso em tudo, né? Isso no relacionamento com a família do lado dele, com a minha família, percebe? Não dá para privilegiar um dos 2 lados porque eu sou a mãe, vai ser do meu jeito. Entende? Não. Lógico que precisa no primeiro momento se agarrar aquele serzinho, né? E dar conta de fazer vínculo com. Então, estou dizendo que no primeiro momento, na primeira infância, não seja bom esse vínculo mais intenso com a mãe, percebe? Mas isso patologizado, né? Isso ao longo dos anos, isso nunca se divide em 50% das decisões do marido, também é um problema, né? Vira um problema para o casal. Vira. E uma frase que falam muito, né? As antigas principalmente, o filho é da mãe. Então, assim, já vem uma posse, né? Tipo, é meu, não é de mais ninguém. Né? E aí o pai fica meio alheio nessa situação, assim, né? Por muito tempo. E acabam ficando. Os dois lados têm questões ruins, entendeu? Sim. Então, assim, também às vezes é muito bom para o pai ele assumir esse papel de ficar de terceiro, porque ele não tem, né? Ele não tem o mesmo compromisso, certo? Sim. Então, a gente vê aquelas cenas, por exemplo, que você, sei lá, olha, eu vou lavar roupa, você fica com a criança aí, sei lá, né? Leva para brincar, brinca aí de leve, vocês dois, certo? E aí, rapidinho, mas não adianta, os dois começam a brigar, mas sim, os dois começam a brigar, né? Porque parece que meu marido não consegue ficar com meu filho cuidando sem brigar, parece que é outro filho para me dar trabalho, outro... Por que isso? Né? Se a gente perguntar para os dois, né? Muitas vezes a criança fala assim, quem que você queria agora estar com você? A mamãe. Mas ela está lavando roupa, mas eu queria ficar com a mamãe. E o pai? O que você queria estar agora? Eu queria que você estivesse com a sua mãe também, porque eu queria poder estar assistindo, sei lá, meu futebol, né? Sabe o que eles fazem? Vamos estar aqui, que a sua mãe, no primeiro grito... Ela vai vir rapidinho. Ela vem para dar bronca nos dois. Sabe, você viu, vocês brigando, não sei o que, só que ela assume, pega tudo para si,
Os dois falaram assim, pronto, fechou. Nós dois trouxemos a mãe do jeito que a gente queria. Entende? Né? Uhum. Então, quando a gente acha que a gente tem que dar conta, também é cômodo muitas vezes para um homem, ou é detonador para um homem que nunca vê que o seu espaço, ou quando ele realmente quer assumir um espaço, né? É desesperador ele nunca conseguir ver assumir, mas também quando ele não quer, é muito bom ter uma mãe que se ocupa de tudo. Percebe? Sim. Então, tem aquela coisa, mas como que eu faço para o meu marido se ocupar? Porque eu deixo, e quando eu deixo eu tenho que ir lá. Até, enfim, né, desfazer a bagunça que eles fizeram, arrumar a treta do meu filho com o meu marido, percebe? Não tem. Com certeza. Né? O outro só ocupa quando você sai, mas sair não é eu estou aqui de prontidão para quando você não der conta, eu faço de volta, voltar e ocupar tudo. Né? Com certeza. Então, estamos dando uma volta assim. A Júlia perguntou um pouco, né, desse processo de autonomia. Esse processo de autonomia é um pouco isso. É um pouco sentir o quanto é importante que a gente falte e que a gente não seja tudo para aquela criança. Certo? Uhum. É fundamental que a gente que a gente se saiba não sendo suficiente para a criança. Por mais que a mãe que vai se tornando desnecessária, assim, né? Com o passar do tempo, né? Exatamente. Nossa, Anne, que eu mesma vou rever essa live muitas vezes, porque vou precisar dela. Eu espero que ela tenha sido boa. A gente vai chegando aqui ao final, né? Mas assim, tem muito assunto, a gente pode voltar né? Não falamos de toda a forma de comunicação entre os pais, mas eu espero que tenha ficado claro que assim, a chave para um diálogo né, assim, a chave para não lidar com a culpa também é a forma como se dá essa comunicação entre o casal, né? Se a gente procurar na perspectiva da culpa, a gente vai achar eu no outro, o outro em mim, né? E nós dois na criança, e a criança nós dois, entendeu? A gente fica jogando. Vai ficando essa, né? Isso. Com certeza. E a gente, assim, eu vou finalizar com um texto, mas antes eu quero te agradecer muito. Nossa, que rico foi. Espero que tenha sido bom. Você é uma pessoa que eu já queria conhecer antes e a gente já tem essa amizade agora, né? De a gente internet. Já se conhece virtualmente faz tempo, Mas assim, maravilhoso, muito obrigada, viu? Avisando todo mundo aí que a live vai ficar salva, depois a gente vai colocar no YouTube, então ela vai poder ser compartilhada. Muito obrigada, Anne. Eu vou ler aqui o texto e a gente já se despede. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Eu que agradeço. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Obrigada. Linda, eu fico emocionada. Gente, obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Agradeço mesmo, do fundo do coração. Nós que agradecemos sempre e a gente se encontra em novos temas. Sim, combinado. Um beijo. Um beijo, Anne. Gratidão, viu? Beijão. Até. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. A live vai ficar salva, tá? Um beijo.